Olá pessoal, estamos para dar continuidade no nosso curso de extensão, estágio híbrido do ensino médio, EJA e projeto. Nós já tivemos aí a introdução e a aula 1 falando sobre o cristianismo, e dessa vez nós estaremos aí na aula 2 falando sobre o islamismo. O tema, desse curso de extensão é o ensino religioso e as religiões comparadas. Então, estamos aí postando, discorrendo sobre algumas religiões, os seus argumentos, as crenças, aquilo que elas pregam sobre alguns temas aí que nós conhecemos. E dessa vez estaremos iniciando aí, dando continuidade a essa aula 2, iniciando essa aula 2, o islamismo. O curso é licenciatura em Ciência da Religião, o estágio do ensino médio, EJA e projetos. O público-alvo, todas as idades. O polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Meu nome é Kleber Zé Rodrigues, o RU 1313733. Então, a aula 2, como falamos, sobre islamismo. Introdução. Nessa aula iremos entender como é a religião do islamismo, suas crenças, fundador e onde se originou essa religião. O islamismo foi fundado no ano de 610 d.C. na Arábia Saudita por Maomé. Então nós estaremos aí dentro dessa pequena introdução falando um pouquinho sobre o islamismo. Nós sabemos que ele foi fundado no ano 610 d.C. na Arábia Saudita por Maomé, filho de Abdai e Amina. Eles foram da tribo dos Coraixitas, uma das tribos da região. Então, conta-nos a história, que Adatal faleceu quando Maomé ainda estava no ventre da mãe, e Amina morreu quando ele estava com 6 anos de idade. Então aí há um relato, do que aconteceu com os pais de Maomé. Depois disso, Maomé foi acolhido por seu avô, Abd al-Muttalib, que morreu 2 anos depois, quando Maomé então ficou sob a custódia de seu tio, Abu Talib. Então aí um pequeno resumo, da história de Maomé, onde seus pais acabaram falecendo, ele ainda novo, foi acolhido pelo seu avô, que passado alguns dias também veio a falecer, e ele ficou então sob a custódia aí do seu tio, morando com seu tio. Os primeiros anos de Maomé foram obscuros e difíceis. Era comerciante e condutor de caravanas. Aos 25 anos, casou-se com uma viúva rica de nome Khadija. Então, Maomé, com o passar do tempo, chegando aos 25 anos de idade, aí, ele veio a se casar com uma viúva por nome de Khadija. Essa viúva, ela era uma viúva muito rica, cujos negócios Maomé ele acabou administrando, todos os seus negócios. Em suas buscas espirituais, retirou-se para uma caverna no Monte Irã, próximo de Meca, no ano 610 d.C. Então, com 40 anos de idade, relatou que teve ali a visita do anjo Gabriel, que lhe explicou o que ele deveria fazer como servo de Alá. Então, segundo a história, após Maomé ter se recolhido para essa caverna, para um tempo de meditação, ele teve a visão, a visita de um anjo chamado Gabriel, que lhe deu uma mensagem para que ele fosse mensageiro de Alá. Ele deveria ser servo de Alá. Alá, cujo nome eles chamam Deus do islamismo, chamam Alá.
Então o anjo explica para ele uma missão, que ele deveria sair daquela caverna e deveria ser um mensageiro de Alá, o profeta de Alá. A partir desse momento, Maomé ficou certo de ter recebido um chamado divino para atestar a unidade e a transcendência de Alá, a fim de advertir o seu povo do juízo final e lhes falar das recompensas dos fiéis no paraíso e do castigo dos maus no inferno. Então, Maomé ele recebe essa incumbência para divulgar essa mensagem, que aqueles que não adorassem, aqueles que não seguissem os ensinamentos de Alá, teria como castigo o inferno, e aqueles que seguissem, né, os ensinamentos, eles seriam recompensados no paraíso. Então, ele definiu a fé que pregava como Islã, que significa submissão a Deus. Então, já aí você já pode aí ter uma noção do que significa o Islã. Né? Islã significa servir a Deus, segundo aí a religião do islamismo. Então, o fundador, né, o profeta do islamismo, né, nós vamos estar aí, então, falando a respeito de cada uma dessas particularidades aí do islamismo. Então, o fundador, né, foi Maomé. Todos os muçulmanos ou islâmicos são unânimes em afirmar que Maomé é o profeta dessa religião. Então, não há dúvida entre os muçulmanos, não há nenhum questionamento, né, nenhuma sombra de dúvida de que Maomé é, sem dúvida, o fundador do islamismo. Então, isso é um fato verídico, é um fato já comprovado aí no islamismo. Maomé é aí, né, o seu profeta e o fundador da religião aí do islamismo. Continuando aí, nós temos as escrituras. Né? O livro sagrado, né, para os muçulmanos é o Alcorão, escrito em árabe. Então, as escrituras, aquilo que serve de regra de fé, né, e prática para o islamismo, é o livro chamado Alcorão Sagrado. Aí nós temos aí uma imagem desse livro aí, né? Segundo a tradição islâmica, Alá, por intermédio do anjo Gabriel, recitou a mensagem do Alcorão a Maomé, num período de 23 anos, revelando assim o conteúdo de uma tábua que estava conservada no céu. Então, segundo aí a história, esse anjo Gabriel esteve lá, que visitou Maomé lá na caverna, dizendo que ele tinha ali uma incumbência, que ele seria o mensageiro de Alá, trouxe para ele também uma revelação no período de 23 anos, né, do conteúdo de uma tábua que estava escrita no céu. Considerando que o conteúdo da Bíblia e do Alcorão se contrapõem, não se pode afirmar que ambos os livros originam-se da mesma fonte. O Alcorão é constituído de 114 capítulos, estruturados de forma que os capítulos vão diminuindo do tamanho e são apresentados em ordem decrescente. Então, aí são 114 capítulos, né, em ordens decrescentes, que contém aí as escrituras aí, né, do islamismo. Então, são algo aí sobre as escrituras, né, sobre aquilo que o Alcorão, né, vai trazer aí no seu conteúdo, né? São 114 capítulos, e esses capítulos são estruturados, né, de forma que eles vão diminuindo, né? Já o capítulo 114 já é um capítulo bem menor do que o primeiro, né? Porque vai ser em ordem decrescente. Essa aí, né, é o significado aí
é aquilo que compõe aí as escrituras dos muçulmanos, que é chamada de Alcorão. E Deus, né? Para o islamismo há somente um Deus todo-poderoso e absoluto, chamado Alá. Então, o islamismo, eles acreditam também no monoteísmo, mas o nome, né, que se chama ao Deus aí do islamismo é o nome Alá. Então, para o islamismo, há somente um Deus todo-poderoso e absoluto chamado Alá. Ele é um juiz severo que não é representado como amoroso, nem se afirma que ele tem um filho. Então, segundo o islamismo, Deus ele é um Deus de juízo, né? É um Deus severo, um Deus que castiga, né? Ele não tem, né? Não é representado como um Deus amoroso, ele não tem esse atributo do amor e nem tem também afirma que ele tem um filho. Então já é diferente do cristianismo. O cristianismo apresenta um Deus de juízo para aqueles que permanecem no pecado, mas que é um Deus também de amor, que acolhe seus filhos, né, dando-lhes ali a oportunidade de salvação. É um Deus também amoroso, é apresentado como um Deus amoroso. E também apresenta, né, o Jesus Cristo e o Espírito Santo como Deus. Já o islamismo já nega que Jesus é o Filho de Deus e que existe também ali o Espírito Santo. Então aí a gente já começa a perceber uma diferença entre o cristianismo e também, né, o islamismo. E sobre Jesus, né, vamos ver o que o islamismo ele vem falar sobre Jesus. Na teologia islâmica, o Senhor Jesus não é reconhecido como Deus, Filho de Deus ou Salvador. Então, nós vemos, também não se acredita que ele morreu pelos pecados de alguém, nem que ressuscitou. Então, a outra diferença do cristianismo para o islamismo é que no islamismo acredita-se que Jesus não morreu pelos pecados da humanidade e nem tampouco que ele é o Salvador, né? Ele não é reconhecido como Deus, Filho de Deus ou Salvador. Então Jesus no islamismo não é reconhecido como Deus. Ao contrário do cristianismo, o cristianismo prega Jesus como Deus e prega que ele é o Salvador do mundo. Ele veio, né, a esta terra como Salvador do mundo, morreu numa cruz para trazer salvação à humanidade, né? Ele é um dos 124 mil profetas enviados por Deus a diversas culturas, como foi Abraão, Maomé e Moisés. Então, segundo o islamismo, Jesus é um profeta semelhante a Maomé, um profeta semelhante a Abraão e também semelhante a Moisés. Então, o islamismo ele coloca Jesus na mesma igualdade de Abraão e de Moisés, né? Ao contrário do cristianismo. O cristianismo coloca Jesus superior a Moisés e Abraão, porque coloca Jesus como Deus. O islamismo também fala que Jesus não foi crucificado, né? Ascendeu ao céu sem ser morto. Jesus foi para o céu sem ser morto, porém regressará no futuro para viver e morrer. Então, segundo a crença do islamismo, Jesus ele viveu aqui nessa terra por um período de tempo como profeta, ascendeu ao céu sem ter morrido e que no futuro ele voltará e voltará para morrer nessa terra. Então essa é a crença do islamismo, né, da religião islâmica sobre a pessoa de Jesus. O Espírito Santo. O Alcorão se refere a Jesus como o Espírito de Deus. Os eruditos muçulmanos veem o anjo Gabriel como o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, segundo a religião islâmica, é o anjo Gabriel, né? Eles acreditam que veem, né, o anjo Gabriel como o Espírito Santo. Tá?
independente do que acredita o cristianismo. O cristianismo acredita no Espírito Santo como Deus. Vamos continuar com outro assunto também, né, que é sobre salvação. O que o islamismo prega sobre a salvação, né? O tema central do islamismo sobre salvação é que no islamismo, né, a salvação é alcançada por obras. Você precisa praticar alguma coisa para que você consiga, né, alcance aí a salvação. Tá? A salvação do islamismo é alcançada por obras. Os bons serão recompensados com bebidas, carnes de pássaros e virgens adolescentes, e os maus serão lançados no inferno. Então aí há uma distinção para aqueles que forem alcançados, né, pelas obras, forem bons, e aqueles que praticaram mal, que foram maus. Os bons serão recompensados lá no paraíso, e aí que está falando algumas coisas que eles vão receber como recompensa, né? Bebidas, carnes de pássaros e virgens adolescentes. Então essas três coisas, segundo o islamismo, será a recompensa dos bons. Para os maus, eles vão ser lançados no inferno. Haverá um dia para o juízo final, que segundo muitos será inaugurado por Jesus. Então, o islamismo ele acredita, né, no juízo final também, e que esse juízo será inaugurado aí por Jesus. Então a gente percebe, essa crença, nessa crença do islamismo, alguma diferença com relação à salvação também em relação ao cristianismo. O cristianismo prega Jesus como Salvador, e para adquirir a salvação você precisa ter fé em Jesus, acreditar que ele morreu pelos seus pecados e aceitá-lo como Salvador. Você será salvo. O islamismo já acredita a salvação por obras e que você vai ser recompensado, né, se você praticar aí boas obras. E aí vamos continuando aí um outro tema também bastante interessante na religião islâmica, que é a morte, né? A morte é a passagem deste mundo físico para outro. Os falecidos são lavados, envolvidos em panos, semelhantes aos trajes dos peregrinos, e após a oração fúnebre, sepultados com o rosto voltado para a Meca. E aí, nós vemos aí com relação à morte, o que acontece aí com os falecidos, né? Aquelas pessoas que morrem. Elas são lavadas, né? São todas envolvidas em panos, semelhantes aos trajes dos peregrinos, e após a oração fúnebre, eles são sepultados com o rosto voltado para a Meca. Então, após eles fazerem todos esses rituais, né, com o defunto ali, com a pessoa morta, ele acaba ali sepultando aí com o rosto para a Meca, né, sepultando essas pessoas com o rosto voltado aí para a Meca, né? Então, é o tratamento que eles dão, né, para essas pessoas que aí são acometidas pela morte, né? Eles falam da passagem deste mundo, né, físico para outro, e aí trata essa pessoa que morre dessa forma, né? Lavam ela, envolta em pano e sepulta ela com o rosto voltado para a Meca. Então essa aí é aquilo que os amis fazem aí com essas pessoas aí que acabam falecendo. E aí nós temos outras características que nós podemos abordar sobre o islamismo. Os adeptos ao islamismo são denominados muçulmanos. Vão às mesquitas, templos para orar, ouvir sermões e conselhos. Deve haver um esforço santo para expandir o islamismo. Então, os adeptos do islamismo, eles devem se esforçar
para difundir o islamismo, né? Deve orar, ouvir sermões e conselhos, né? Ali dentro das mesquitas muçulmanas. E deve haver um esforço, né, santo para expandir o islamismo. Os seus 5 pilares são confessar que Alá é o único Deus verdadeiro e Maomé seu profeta. Então, o seguidor do islamismo, eles devem professar, né, os muçulmanos devem professar, confessar que Alá é o único Deus verdadeiro e Maomé é o seu profeta, né? A segunda coisa que eles precisam fazer, orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca. Então eles precisam seguir todo esse ritual, né? Orar 5 vezes ao dia com o rosto aí voltado para a Meca, né? E a terceiro pilar, né, do islamismo, eles precisam também aí se entregar à prática da esmola, né? Precisam dar esmolas, seguir essa prática, né, de dar esmolas. Um quarto, eles precisam jejuar durante o mês de Ramadã, eles precisam praticar, né, o jejum do Ramadã, precisam seguir esse ritual. E o último pilar aí, né, do islamismo é fazer uma peregrinação a Meca, ao menos uma vez na vida. Então, todo seguidor do islamismo, todo muçulmano, se ele mora longe, né, ali de Meca, se ele mora longe ali, né, do Oriente ali, eles precisam fazer uma vez na vida a peregrinação a Meca. Eles precisam ir a essa mesquita para então ali cumprir ali um ritual. Pelo menos uma vez na vida eles precisam se dedicar aí, né, a essa prática. Então nós acabamos de falar, é um resumo, apenas nós estamos trazendo aqui um resumo, né, sobre algumas religiões, o que elas acreditam sobre os seus fundadores, né, passando aí falando sobre o fundador de cada religião, qual o livro, né, que elas acreditam como uma regra de fé e prática, que no caso do cristianismo é a Bíblia Sagrada, no caso do islamismo já é o Alcorão, né, eles acreditam no Alcorão como sendo a sua regra de fé e prática, né? Sobre a pessoa de Deus, eles acreditam, né, no único Deus chamado Alá, e que Maomé é o profeta desse Deus, que veio trazer essa mensagem de Deus aí através do Alcorão. E sobre Jesus, nós falamos também que eles não reconhecem Jesus como Deus, tá? E que ele não é o Salvador, e que ele não morreu na cruz, e que ele subiu ao céu sem morrer, e que um dia, no futuro, ele virá para viver um outro tempo aqui na Terra e morrer. Então essa é a ideia do islamismo sobre a pessoa de Jesus. E com relação ao Espírito Santo, também nós falamos, né? Estamos fazendo alguma recapitulação. O Espírito Santo, eles referem o Espírito Santo como o anjo Gabriel, atribui ao anjo Gabriel, né, o Espírito Santo. A salvação, né, eles alcançam por obras, a morte é a passagem do mundo físico para outro, e aí eles fazem todo esse ritual que nós falamos aí sobre a morte. Então nós encerramos essa parte da religião islâmica, né? Já estamos aí na segunda aula, falando aí, né, sobre o que cada religião aí ela vai falar, vai abordar sobre esses temas, né, propostos aí. E apenas um resumo, se você, né, quiser deixar o seu comentário, se você tem algum acréscimo aí com relação a essa religião, você pode estar aí nos comentários, falando aí, colocando aí nos comentários alguma coisa que você queira acrescentar, ou até mesmo fazer alguma correção, ou alguma dúvida que você tem aí
no decorrer aí dessa aula que foi apresentada aí. Como eu disse, é apenas um resumo, tá? E você pode estar aprofundando aí em outros materiais, em outros livros, né? Você pode estar pesquisando também na internet sobre a religião islâmica, né? Sobre o seu fundador, você pode estar pesquisando com mais cuidado aí. Desde já, né, eu agradeço que você continue conosco aí, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.